Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa hora, Pai. Tua palavra diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. E essa é a hora, Pai, onde nós queremos aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma, para que possamos ser ministrados por Ti e pelo poder que há no Teu Evangelho, na Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, abençoa nossas vidas neste lugar. Que essa mesa, Senhor, esteja posta, no qual o Senhor é o alimento, que sacia a nossa fome e que sacia a nossa sede. Porque Tu és o pão que desceu dos céus e Tu és a água da vida. Por isso, o Espírito Santo, fala conosco neste lugar. Fala com a Tua igreja, Senhor. E que em nome de Jesus possamos sair deste lugar com uma certeza de que precisamos voltar e estar na Tua mesa, sentados diante de Ti, com uma cultura do reino de Deus, com uma cultura dos céus. Por isso, em nome de Jesus, nos abençoa com a Tua graça e presença. Essa é a nossa oração e eu Te peço, usa a minha vida mais uma vez, pelo amor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 1, verso 3 ao 8. No final, por favor, alguém me lembre de dar o recado do ar-condicionado, tá? Por favor, não deixe eu esquecer antes de a gente ir embora. Daniel, capítulo 1, verso 3 até o verso 8. A palavra do Senhor diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real. Repita comigo assim: mesa real. E do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam o dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, o Misael de Mesaque e de Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se até aí. Amados, aqui nós vemos um texto muito conhecido do momento onde o cativeiro da Babilônia começou. Nabucodonosor começou a sua expansão militar e começou a trazer o povo de Israel para o cativeiro na Babilônia. E esse cativeiro, a Bíblia diz que durou por 70 anos. E nessa história aqui específica, o rei Nabucodonosor separou um homem chamado Aspenaz, que era ali o chefe dos eunucos, para separar alguns homens de influência da terra de Israel, para que eles pudessem estar ali diante do rei. Ele pegou homens que eram de linhagem real, nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria, ali doutos em ciência, versados no conhecimento, para que fossem competentes para assistir no palácio do rei, para que eles aprendessem a língua e também a cultura dos caldeus, ou seja, dos babilônicos. Então Daniel, amados, foi ali separado junto com esses 3 amigos, que nós chamamos
de maneira conhecida, que é o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Eles foram ali levados para esse lugar junto com esse chefe chamado Aspenaz, para serem ali doutrinados segundo uma cultura da Babilônia. Eles precisavam ali aprender da língua, dos costumes, e nesse momento que nós lemos essa história, foi um momento onde Aspenaz oferece as iguarias, a ração diária, a mesa que estava ali disponível para tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego se alimentar. O rei separa o seu próprio vinho, o próprio vinho que ele tomava é separado para que também, olha o que a Bíblia diz, com o vinho que ele bebia. Então o próprio vinho do rei Nabucodonosor foi ali disponibilizado para que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel tomassem as finas iguarias do rei, ou seja, as rações diárias, os alimentos diários. O banquete da Babilônia estava ali disponível para que Daniel e seus 3 amigos pudessem se alimentar de tudo aquilo. Nós vemos no verso número 8 e último que nós lemos, que Daniel, ele tem uma resolução, ele resolve firmemente, ele toma uma decisão firme de não se contaminar com nada que estava disponível para ele. Ele não deseja, ele diz que não queria comer de nada que estava na mesa da Babilônia. O que poderia haver ali de tão destrutivo para Daniel na mesa da Babilônia? Alguns teólogos dizem que ali poderia ter uma espécie de comida proibida pela lei, por exemplo, o porco, poderia ter o coelho, que era proibido pela lei, poderia ter alimentos ou carnes de animais que eram proibidas para Daniel se alimentar, segundo a sua lei, segundo os seus costumes, que era um homem criado em Israel. Só que vai muito além do que apenas não se alimentar da mesa de Nabucodonosor, porque ali estava disponível comidas que a lei dizia que ele não podia comer. Daniel não quis se contaminar com a cultura da Babilônia. Daniel não quis ali comer de uma cultura politeísta, de uma cultura de vários deuses, de adoração a vários deuses, de uma cultura idólatra. Teólogos dizem também que a própria mesa de Nabucodonosor, os alimentos que eram colocados ali também eram alimentos oferecidos a ídolos, a deuses com D minúsculo. Então Daniel não quis desobedecer a lei? Sim. Daniel não quis comer de alimentos consagrados a ídolos? Sim, mas Daniel também não quis se contaminar com uma cultura da Babilônia, com o modo de vida da Babilônia. Quando Daniel diz, não, eu não quero me contaminar, não, eu não quero experimentar de nada que está ali disponível nessa mesa, Daniel está dizendo, eu não quero fazer parte disso aqui. Vocês estão comigo, igreja? O tema dessa palavra é cultura da mesa, porque a mesa é um lugar, amados, de compartilhar, de repartir. A mesa é um lugar que nós compartilhamos aquilo que Deus tem derramado sobre nós. A mesa da presença, ou a mesa na presença de Deus, ela nos aproxima dos seus propósitos. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais perto da cultura da mesa eu estou. Quanto mais perto dessa cultura da mesa eu estou, mais perto da cultura do reino de Deus eu estou. Por isso que da mesma forma que Deus nos chama para uma mesa, que Jesus nos chama para a sua mesa, para a sua cultura dos céus, o inimigo nos tentará constantemente a nos afastar da mesa da presença, da mesa da comunhão, da mesa do relacionamento, da mesa do reino, para nos levar para uma mesa babilônica, para uma mesa do mundo, para uma mesa da confusão. A palavra Babilônia significa confusão, na sua raiz do seu original, na raiz da palavra, na vertente da palavra. E Daniel recusa a confusão da Babilônia. Daniel recusa se assentar na mesa da confusão. Os babilônicos, como eu já disse algumas semanas atrás, eles eram terríveis no seu modo de vida. Como eu disse, eles eram politeístas, eles tinham vários deuses,
eles adoravam a vários deuses, tinham uma cultura totalmente idólatra, eles eram maldosos, eles viviam numa perdição, eles tinham um relacionamento entre homem e mulher, eles sacrificavam a outros ídolos, a deuses, sacrificavam crianças. Era uma cultura de terror, uma cultura de perdição, uma cultura que representa nada mais do que as obras da carne, que Paulo citou em Gálatas 5. Então a mesa da confusão, ou seja, a mesa da Babilônia, é o que Satanás constantemente está nos oferecendo, é o que Satanás está constantemente nos disponibilizando no mundo. A mesa da confusão está posta, está preparada. Não é apenas nos dias de Daniel, não foi apenas nos dias de Daniel. Lá no Éden, Satanás colocou uma mesa de confusão para que Adão e Eva comessem do fruto proibido. O que a serpente lançou sobre o coração de Eva? Se você comer, certamente você não vai morrer, você vai ser como Deus. A serpente lançou uma confusão entre a palavra profética de Deus, entre uma ordenança de Deus e entre a vontade que Eva tinha de experimentar o fruto, porque a Bíblia fala que Eva desejou com os seus próprios olhos comer do fruto. Então o que Satanás faz é tentar confundir o nosso coração. Ele tenta ali fazer com que nós não consigamos enxergar as promessas de Deus. Ele tenta tapar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, e lança uma confusão, a mesa da confusão, fazendo com que os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações se distanciem da verdade. A mesa da confusão, ou seja, a mesa da Babilônia, está constantemente posta, está constantemente preparada. Todavia, essa é uma decisão pessoal. Assim como Daniel firmemente teve no seu coração, Daniel disse: eu não quero me contaminar. Da mesma forma, é uma decisão pessoal das nossas vidas de nos assentarmos à mesa do mundo ou não. Todos os dias eu posso escolher que mesa que eu vou me assentar e que alimento que eu vou comer nessa mesa. Daniel fez uma escolha no seu coração. Daniel tinha uma convicção dentro do seu ser, que era não se contaminar, não desobedecer a Deus e não se assentar numa mesa de uma cultura do mundo. Só que vale a gente lembrar que escravo não tem opção. Daniel era escravo, ele estava como escravo, embora ele fosse nobre, ele era escravo. Escravo tinha direito naquele tempo, sim ou não? Não. Obviamente que ele não tinha direito nenhum, mas Daniel, pela decisão que ele teve diante de Deus, ele faz um voto com o Senhor, não se alimenta da mesa da Babilônia e se alimenta apenas de frutas, legumes e verduras. E no final desse propósito, a Bíblia fala que ele ficou melhor do que aqueles que estavam se alimentando da mesa da Babilônia. Agora, o que isso nos ensina? Não é apenas o fato de Daniel ter se alimentado de comidas saudáveis que ele ficou melhor do que aqueles que comiam da mesa do rei. É que Daniel, amados, escolheu permanecer diante de Deus. Ele escolheu permanecer com a sua vida consagrada a Deus. E Deus cuidou de Daniel. Deus fez com que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ficassem mais saudáveis do que os outros. Não é apenas aquilo que ele ingeriu, porque não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, o que Jesus disse. É o que sai do coração, é o que contamina o homem. Então não é o fato apenas de ele ter comido da mesa. Daniel não queria contaminar o seu coração com aquela atitude. Então, quando nós decidimos firmemente não nos assentar na mesa do mundo, não comer dos alimentos do mundo, não nos alimentar de uma cultura mundana, da carne, das obras da carne, é como se nós estivéssemos, amados,
rejeitando da mesma forma essa mesa da Babilônia, essa mesa da confusão, colocando firmemente no nosso coração que o alimento e a mesa que nós vamos nos assentar é a mesa de Cristo, e é o alimento que é aquilo que sacia a nossa alma, que é a palavra de Deus. Amém, amados? Vocês estão aí, igreja? Por isso, Daniel não foi um homem apenas que não quis comer das comidas. Daniel foi um homem que não quis se contaminar com uma cultura deste mundo que está constantemente disponível aos nossos olhos. Por isso nós, nas nossas decisões diárias, somos movidos a escolher que mesa que eu vou me assentar, que alimento que eu vou comer. Será que eu vou escolher a mesa da palavra e da presença, onde eu me alimento das coisas de Deus, onde eu sou preenchido, onde eu sou saciado com as coisas de Deus, ou eu constantemente estou indo para a mesa da Babilônia, para a mesa do mundo, para a mesa da confusão, me alimentando das confusões deste mundo, me alimentando das obras da carne deste mundo, me alimentando das coisas que me afastam de Deus? Nós temos um compromisso diário de manter essa casa de adoração, esse templo que é as nossas vidas, fazer deste lugar um lugar de habitação de Deus, fazer deste lugar um lugar de manifestação de Deus. Só que isso é uma escolha diária, é um estilo de vida, é um modo de viver. Eu abro mão das coisas e das mesas da Babilônia diariamente, não porque elas não sejam atrativas para mim, muito pelo contrário, elas são atrativas, mas eu abro mão porque eu sei que aquela mesa vai me gerar uma contaminação e vai me levar para um caminho de perdição. Já a mesa da presença é um lugar onde eu me alimento, onde o meu destino, a minha identidade, o meu propósito vai ser aguçado, e naquela mesa da presença realmente eu vou ter uma certeza de fé de que a mesa da presença é apenas um símbolo do lugar onde eu vou estar sentado no céu com o meu Senhor. A mesa da presença mostra, quando eu estou assentado à mesa da presença, isso mostra o lugar onde eu vou me sentar no céu. No céu haverá uma grande mesa para os filhos, no céu haverá um grande banquete para os filhos, e a Bíblia diz isso. Mateus capítulo 22, verso 1 ao 14. Mateus 22, do 1 ao 14. Jesus conta uma parábola que diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Preste atenção, o reino dos céus é semelhante a um rei. Preste atenção, o que Deus está falando é a respeito dos céus. Então o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Até aí.
Amados, aqui essa parábola Jesus mostra um rei representando quem? O próprio Deus. As bodas do filho, o casamento, a festa do filho, representando a Cristo. Ele chama uma espécie, um determinado tipo de pessoa, que são os judeus, que foram convidados para a festa, mas que rejeitaram o convite. Uns foram para sua casa, outros para os seus negócios, outros para os seus trabalhos, e mataram os servos que vieram anunciar a festa, ou seja, os profetas. O rei fica irado, acaba com tudo, mas ele não desiste de fazer a festa. Ele diz: a festa está pronta, no verso 7 em diante, 8, perdão. A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Então os servos vão para todo lugar e vai convidando todo mundo para ir para a festa. Vai ter a festa do rei, você não precisa levar nada, é só chegar. E a veste, quem vai providenciar? O próprio rei. Porque vale lembrar que essas pessoas que estavam a caminho da festa, eles estavam na rua, eles estavam ali nas encruzilhadas, eles estavam nos lugares distintos, eles não eram os convidados, os primeiros convidados, eles eram pessoas comuns. E quando eles são convidados pelo rei, o que o rei faz? Ele providencia tudo. A festa já estava pronta, os bois já estavam mortos, o churrasco já estava feito, a mesa já estava posta, já estava tudo preparado, inclusive a veste. Então quando os servos eles vão até as estradas, os servos, a mando do rei, já providenciaram tudo para que aqueles convidados em segunda mão pudessem entrar na festa. Só que quando eles entram na festa, na sala do banquete, se assentam à mesa, o rei entra. E quando o rei entra, ele vai olhar para a mesa, para ver quem está na mesa, porque lugar de filho é na mesa. Vocês estão aí, igreja? O rei entra na festa, ou seja, Deus entra na festa, e ele vai para a mesa, olhar para ver quem estava ali. E ele vê um homem, uma pessoa, sem a veste nupcial. E ele pergunta: amigo, como que você entrou aqui sem veste nupcial? Esse homem não era um penetra, porque o rei mandou chamar todo mundo. Não tinha penetra na festa. O rei mandou chamar todos. E como que esse homem estava sem veste nupcial? Porque esse homem recusou a veste que o rei mandou todos os convidados vestirem. Porque se eles vão pelas estradas, chama todo mundo, ninguém tinha veste, ninguém estava preparado para a festa. O rei providenciou a veste. Só que esse homem que se assentou à mesa sem veste nupcial, ele disse para o rei: eu não vou vestir da sua vestimenta, e mesmo assim eu vou sentar na mesa. Isso representa um homem que não estava com a vestimenta do reino dos céus. Ele não estava ali lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele não estava com a vestimenta de Deus para entrar e para sentar na mesa. Porque o seu coração estava ainda numa cultura, numa vestimenta das coisas deste mundo. E ele pensou que mesmo vestindo uma vestimenta do mundo, uma cultura humana e mundana, ele ainda assim não seria notado no momento que ele se assentasse à mesa. Só que o rei notou, porque o rei foi para a mesa ver quem estava lá. Porque não dá para ficar na mesa de Cristo, na mesa de Deus, nas bodas do Cordeiro, sem ter uma vestimenta do reino dos céus. Não dá para se assentar à mesa se vestindo ainda com roupas impróprias. Por isso, amados, eu e você não podemos esconder o nosso coração de Deus. Eu e você não podemos esconder a nossa vida de Deus. Nós podemos esconder das pessoas, de Deus nós não podemos esconder. O rei, ele vai para a mesa para ver quem está com a veste nupcial ou não. Esse homem pensou que poderia meter um somebody love em Deus, no rei. Olha, eu estou sem vestimenta, eu não estou conforme os padrões dessa festa,
porque eu não quero me vestir dessa forma, eu vou como eu quiser, eu vou me assentar nessa mesa e vou comer da mesa do rei. Só que ele foi surpreendido, porque ele não esperava que o próprio rei fosse lá na mesa ver quem estava sentado com a veste ou não. Então o rei manda dizer aos seus servos: amarre ele, amarre os seus pés e suas mãos e lance-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque não dá para permanecer na mesa de Cristo, na mesa do rei, com a contaminação da Babilônia. Não dá para se manter na mesa de Cristo com a contaminação do mundo. Eu preciso escolher diariamente que mesa que eu vou me assentar, o que eu vou comer. Porque se eu como na mesa da confusão da Babilônia e do mundo, automaticamente uma vestimenta do mundo vem sobre a minha vida. Mas se eu como da mesa do meu Senhor, se eu me alimento das coisas do meu Deus, imediatamente pelo sangue de Jesus Cristo, as minhas vestes são limpas e são mais alvas do que a neve. Porque é Ele que me purifica, é Ele que providencia a veste. Quando eu falo não quero dessa veste, é a minha autossuficiência, é o meu orgulho, é o meu eu, é a minha carne dizendo: eu não quero dessa veste. Eu quero a mesa, mas não quero a veste. Eu quero a mesa, mas não quero mudança de vida. Eu quero o sangue de Jesus, mas não quero ser transformado. Eu quero tomar a ceia, mas eu não quero me arrepender dos meus pecados. O que esse homem ele queria era estar na mesa, mas ele não queria um compromisso com a mesa. Só que Jesus, ele não deseja ver pessoas que apenas querem comer da mesa. Ele deseja ver pessoas que querem um compromisso com a mesa, um compromisso com Ele, porque quem está disponível na mesa é o próprio Cristo. Ele é o pão e Ele é o vinho. Ele é o pão e Ele é o sangue. Ele é o corpo e Ele é o sangue. Ele está na mesa. Então há uma necessidade de ter um compromisso com Deus, um compromisso com o Senhor, de estar à mesa, um compromisso com Cristo. Eu estava aqui no louvor, no momento da adoração, e o Senhor me disse: muitas pessoas já não querem mais compromisso comigo. E o Senhor me disse no momento da adoração: muitas pessoas têm feito da igreja um lugar opcional para estar. Porque é gritante a diferença de um culto de ceia para um culto normal. É gritante. Tem pessoas que querem a mesa, querem o corpo, querem o sangue, mas não querem compromisso com Cristo. E isso que o Espírito Santo soprou no meu ouvido quando eu estava adorando. O que eu quero de Cristo? O que eu espero dele? Apenas aquilo que ele tem para me oferecer, ou eu quero um compromisso com ele? Porque se eu faço do seu corpo um lugar opcional para eu estar, eu venho quando eu posso, eu venho quando não tem um jogo, eu venho quando não tem nada, eu venho quando eu não tenho um compromisso familiar, eu venho quando eu posso ir, quando eu desejo ir. Eu estou fazendo deste lugar sagrado um lugar opcional para a minha vida. E glória a Deus por você que tem feito da tua vida um lugar onde você está na igreja, um lugar onde você deseja estar neste lugar, onde você que tem separado a tua vida e a tua agenda para estar na presença de Deus. Porque Deus não deseja se relacionar com pessoas que tratam Ele como uma segunda opção. Deus deseja se relacionar e se revelar para aquelas pessoas que tratam Ele como a sua prioridade. Se Deus for a segunda opção na minha vida e eu não tratá-lo como prioridade na minha vida, eu estou me distanciando da sua mesa, estou me aproximando da mesa do mundo, estou me aproximando da mesa da confusão da Babilônia, da representação de tudo que é de pior no mundo. Só que Satanás é sutil e suave. Sutil e suave. Ele não te tira da mesa e já te joga para outra. Ele vai colocando situações constantes, diárias, semanais, mensais, e com um pouco da sua experiência, Ele vai tirando pessoas da mesa da presença e colocando pessoas na mesa da Babilônia.
Por isso, amados, o Senhor nessa noite deseja trazer novamente uma cultura da mesa sobre a nossa mentalidade, sobre as nossas vidas. A pastora tem um chamado para falar sobre isso, mas a semana inteira o Espírito Santo está me dizendo sobre mesa, sobre mesa, sobre mesa, sobre mesa. E não é sobre mesa de comer, amém ou não? Sobre mesa, sobre mesa, sobre mesa. Jesus está falando sobre a essência da mesa. Sobre mesa, o gordinho já está pensando na comida, né? Jesus já está a semana toda falando a respeito sobre esse conceito, essa cultura de estar à mesa com Ele. As vestes nupciais, Ele prepara. Só que quando eu me recuso a andar por fé, quando eu me recuso a obedecer, quando eu recuso fazer as coisas conforme a vontade de Deus e andar pela força do meu braço, eu estou dizendo, não, eu não quero essa veste nupcial. Não, eu não quero andar com essa veste nupcial. Não, eu quero a mesa, mas não quero a veste nupcial. Nós precisamos quebrar isso sobre nossa mente. O Senhor fará isso em nome de Jesus. Toda a força do orgulho, força do braço, toda a natureza humana e carnal será quebrada em nome de Jesus, porque na mesa da comunhão é o lugar onde nós temos paz, na mesa da presença é onde nós somos curados, é onde a nossa identidade é restaurada, é onde nós recebemos o amor do Pai, é onde a cultura dos céus é alinhada sobre as nossas vidas, amém, amados? Abre comigo lá em Lucas capítulo 7, verso 36. Nós vamos ler até os 50, diz assim, Lucas 7, 36 aos 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele que a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aí. Amados, essa situação aconteceu na região da Galileia. Nós não podemos confundir essa história com a história que aconteceu em Betânia, que aquela mulher derramou um unguento, um vaso de alabastro também, mas que era um salário de 1 ano de trabalho. Essa é uma outra condição, é uma outra situação. A Bíblia chama ela de uma mulher pecadora, ela era ali uma prostituta. A outra situação, muitos dizem que poderia ser Maria, irmã de Marta, porque era a região de Betânia, onde Lázaro morava. Então essa era uma outra mulher, uma outra situação, uma outra região. Só que nos ensina da mesma forma a respeito da mesa e a respeito de como essa mulher entregou algo para Jesus. Jesus estava na casa de Simão, um fariseu. Para você entender,
como essa mulher entrou nessa casa, o contexto de cerimônias como essas eram abertas ao público. Então, muitas pessoas iam não apenas para participar da mesa, as pessoas iam para ver o que estava acontecendo nessa cerimônia, ou seja, nessa noite especial de refeição, de mesa, de jantar. Simão, como fariseu, com certeza tinha influência, porque os fariseus tinham muita influência. E ele faz o jantar e recebe Jesus em casa, mas sem nenhuma cordialidade. Ele não lava os pés de Jesus, que era o sinal ali de honra, de respeito, de limpeza e purificação. Ele não unge a cabeça de Jesus com óleo e não beija Jesus com o ósculo santo, que também era um sinal de relacionamento, de intimidade, de dizer que a pessoa era bem-vinda em sua casa. Ele apenas faz uma mesa e convida Jesus para sentar, sem cordialidade, sem honra nenhuma. Como era um evento aberto, muitas pessoas estavam lá, onde Jesus estava, multidões estavam. E chega essa mulher que não havia sido convidada para essa festa, não havia sido convidada para esse momento de mesa. Ela entra como uma penetra, só que com o coração de alguém que queria honrar Jesus. Já Simão foi o homem que convidou Jesus, mas talvez o propósito de Simão, a Bíblia não diz, mas talvez o propósito de Simão era pegar Jesus em alguma situação, confrontá-lo em algum momento. Como foi o que aconteceu quando essa mulher pecadora se ajoelha aos pés de Jesus na mesa e começa a chorar e derramar lágrimas nos seus pés, e enxugar com os seus próprios cabelos, e ao mesmo tempo pega um pouquinho do seu óleo de unguento, do seu vaso, e começa a passar e ungir os pés de Jesus. Imediatamente aquele fariseu olha e fala: se ele soubesse quem é essa mulher, se ele realmente fosse profeta, ele nunca deixaria ela tocar nele, nunca deixaria sequer essa mulher se aproximar dele. E Jesus, conhecendo o coração de Simão, ele lança uma parábola para Simão e fala: Simão, quem que deve mais? Quem deve 200 denários ou quem deve 50? Obviamente o que deve 200 denários era como se fosse um salário de 2 anos de uma pessoa comum. Obviamente que é aquele que deve 200. Jesus fala: julgaste bem, Simão, realmente quem deve 200 deve mais. E essa mulher, por dever mais, ela me amou mais do que você. Na mesa, ela se derramou sobre a minha vida. E você que não me deu ósculo, não ungiu minha cabeça com óleo, não lavou os meus pés, a mulher fez tudo isso de uma vez só, na mesa. Então, no lugar onde aquela mulher estava, como uma penetra, ela se tornou ali uma referência para as nossas vidas, de alguém que teve coragem de se assentar onde Jesus estava e se derramar no lugar onde Jesus estava. Ela se derramou, ela derramou o teu coração na mesa, ela derramou a sua vida na mesa, ela se assentou ali naquele lugar aos pés de Jesus, mesmo não sendo convidada, ela se assentou para oferecer algo para Jesus. Imagine a coragem dessa mulher, sendo uma pecadora conhecida, uma prostituta. Ela entra no meio de uma cerimônia pública, no meio de fariseus, e sabendo que ali naquela mesa havia aquele que tinha poder para perdoar os seus pecados. Ela, com toda a sua coragem e ousadia, ela vai até a mesa e se lança aos pés de Jesus e chora aos seus pés enquanto ele estava na mesa. Ela limpa os seus pés enquanto ele estava na mesa. Ela unge os seus pés enquanto estava na mesa. Amados, quando nós sabemos a nossa real situação, quando nós sabemos a nossa real circunstância, não há nada que nos impeça de nos lançar
aos pés de Jesus quando Ele está à mesa. Não importa os olhos das pessoas, não importa o meu título, o meu cargo, o que as pessoas vão dizer de mim, porque tudo o que eu mais quero é tocar nos pés daquele que tem poder para perdoar os meus pecados, aquele que tem poder para me curar com o teu amor, aquele que tem poder para lançar fora todo o medo da minha vida, porque quando eu entendo a minha vida e a condição atual da minha vida e vejo Jesus naquela mesa, tudo que eu mais quero é ser tocado por Ele, independente do que as pessoas vão dizer, independente do que as pessoas vão falar, independente do que elas vão pensar. Tudo que eu quero é o toque do meu Senhor sobre a minha vida, amém, amados? Essa mulher não se importou com nada. E quantas vezes a gente se importa com o que as pessoas vão dizer da gente? Quantas vezes a gente não se lança aos pés de Jesus, porque, puxa, na verdade eu já tenho tanto tempo aqui na igreja, né? O que vão pensar de mim? Se me verem chorando, se me verem quebrantado, o que vão pensar de mim se eu sou um diácono, ou um presbítero, ou um líder de célula e vier aqui na frente receber uma oração? O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou fraco? Vão pensar que eu caí? Nós começamos a crescer em Deus e muitas vezes nós colocamos as nossas cascas diante de Deus, para não dizer castas. Nós colocamos as nossas cascas diante de Deus. Olha, agora eu tenho uma casca, tenho uma unção que foi derramada sobre mim. Agora eu tenho algo que foi derramado sobre mim, eu tenho um título que foi derramado sobre mim. E isso vai como se fosse uma casca sendo formada no nosso coração, ao ponto de que eu não permita que Jesus toque o meu ser. Eu não permito mais que Jesus toque a minha essência e meu coração. E eu me movo apenas pela minha casca, apenas pela minha unção, apenas por aquilo que foi derramado sobre mim. Só que eu posso dizer algo: a unção não sustenta ninguém. O teu ministério, o teu chamado não te sustenta de pé. O que te sustenta é a presença daquele que está na mesa e o alimento que você come, que Ele tem para te dar. A unção não sustenta ninguém de pé. Dia após dia eu preciso me alimentar da mesa, porque apenas ser ungido pastor não me condiciona a fazer o que eu faço. Eu preciso estar na mesa, eu preciso me alimentar da mesa, porque se eu me sustento pela minha unção, e se eu seguro apenas na unção que foi derramada sobre mim, eu estou indo pela força do meu braço. E maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Essa mulher não tinha nada para oferecer, e essa é a nossa condição diante da mesa. E é isso que eu preciso entender, e você também. Diante da mesa a gente não tem nada para oferecer para Ele. Eu sou tão bom, eu falo tão bem, eu tenho uma homilética muito boa, eu prego muito bem, eu conheço a exegese bíblica, eu sou formado em teologia, eu tenho profundidade com experiência. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nós não precisamos mostrar para Deus as nossas benfeitorias e nem nossos dons e talentos, porque tudo que Deus precisa é de um coração sincero e contrito e quebrantado, porque é isso que Ele não rejeita. Quando eu, amados, entendo que quando eu me coloco na mesa, prostrado diante do seu altar, reconhecendo que eu não tenho nada para oferecer para Ele, que eu não sou melhor do que ninguém, quando eu tenho coragem para fazer isso, na mesa Ele me marca, na mesa Ele me cura, na mesa Ele derrama sobre mim algo poderoso sobre a minha vida. Olha que interessante, amados, os convidados estavam na mesa, o fariseu estava com Jesus na sua casa, mas não teve a experiência que a mulher que não tinha nada para oferecer, uma pecadora, uma prostituta, recebeu de Cristo. Ela recebeu perdão dos seus pecados. A sua fé te salvou, filha. Vai-te em paz. Imagina você ouvir isso de Jesus olhando nos seus olhos. Você é um pecador como eu e você somos, humanos, de uma descendência adâmica caída. Imagine Cristo olhar nos seus olhos, enquanto você chora, lavando os seus pés, Ele olha e diz assim: filho, vai-te em paz,
perdoados são os seus pecados. Amados, o que aconteceu com aquela mulher na mesa é aquilo que acontece com as nossas vidas quando eu e você nos arrependemos e olhamos nos olhos do nosso Senhor da mesma forma. Ele diz: perdoados são os seus pecados, vai-te em paz, a tua fé te salvou. É a mesma coisa que ele disse para a mulher, ele diz para nossas vidas. O que estava disponível naquela mesa está disponível hoje. Mas eu preciso ter coragem para me arrepender e me lançar aos seus pés. Simão, o fariseu, estava na mesa, mas não estava com Cristo. Não estava na essência. A mesa com certeza tinha alimentos, e o máximo que aconteceu para Simão foi se alimentar do pão que estava ali na mesa e do vinho que estava ali. Só que o mesmo Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando eu estou numa mesa, eu não preciso apenas me alimentar do alimento físico, eu preciso me alimentar do alimento dos céus. Aquela mulher não se assentou na mesa sequer, ela ficou nos pés, mas o alimento que ela recebeu te deu vida eterna, que foi o seu perdão, o perdão de Cristo. Alimentou a sua vida ao ponto de salvá-la, porque é isso que Jesus faz. Qual mesa você tem se assentado? Qual alimento tem sido servido nas mesas que você se assenta? Nas mesas que você se assenta, tem sido servido Cristo e a sua palavra, ou tem sido servido confusão e carnalidade da Babilônia? Nas mesas que eu tenho me assentado, que alimento eu tenho servido para as pessoas? Eu tenho servido Cristo ou eu tenho servido confusão, mundo, Babilônia? Jesus me chama para sentar à mesa, para comer do pão da vida, para tomar da água que me faz jorrar para a vida eterna. Mas Jesus também me chama para derramar sobre outras pessoas aquilo que Ele derramou sobre mim. Aquilo que Ele derrama sobre mim, da forma que eu recebo de graça eu preciso também dar. Quem se assenta na mesa da Babilônia está constantemente julgando as pessoas. A mesa da Babilônia, ela não perdoa. A mesa da Babilônia, ela julga. A mesa da Babilônia não oferece descanso, ela oferece julgamento. Quando eu não me moldo ao sistema da Babilônia, cova dos leões, quando eu não me moldo ao sistema da Babilônia, fornalha ardente, é julgamento. A Babilônia julga. A mesa cura. A mesa de Cristo cura. A mesa da Babilônia julga. A mesa de Cristo cura e libera perdão. Essa mulher, amados, abriu mão das mesas do pecado, porque ela era uma prostituta. Ela abriu mão das mesas da Babilônia e com uma atitude corajosa se lança na mesa de Cristo, que tinha o poder para curá-la. Mateus capítulo 21, eu estou encerrando. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus, ele tinha uma habilidade de andar por entre mesas. Ele andava em mesas com os seus discípulos, com os seus seguidores, mas também se assentava à mesa com os pecadores, com os fariseus, caso de Simão, e também se assentava à mesa com outros tipos de pessoas, com os seus amigos, Arimateia, com o seu amigo Lázaro, numa mesa escondida com Nicodemos, na calada da noite. Jesus, ele tinha a habilidade de fluir sobre mesas. Só que Jesus nunca permitiu que o alimento que estava disponível à mesa o contaminasse.
Ele andava em mesas onde havia pecadores, onde havia prostitutas, onde havia leprosos, mas ele não permitia que o alimento que estava naquela mesa contaminasse a sua vida. Muito pelo contrário, Jesus andava sobre mesas, mas ele oferecia o alimento que gerava cura sobre a vida das pessoas. Ele gerava transformação sobre a vida das pessoas. E quando ele entra no templo e vê diante do templo, no átrio do templo, as pessoas vendendo e comprando e fazendo ali uma casa, um mercadão dentro ali da casa do Senhor, ele vai com seu chicote e vira as mesas dos cambistas. Porque Jesus, ele, quando vê uma mesa diante dele, ou ele senta ou ele vira. E Jesus, ele tem a habilidade de virar a mesa, não para trazer confusão como a Babilônia traz. Jesus, ele vira a mesa para trazer purificação. Ele virou a mesa do templo para dizer: a casa do meu pai é uma casa de oração. A casa do meu pai será chamada de casa de oração. Então ele não vira uma mesa para trazer confusão, ele vira uma mesa para trazer purificação. Então, o templo somos nós. Nós somos o templo. Nós somos a morada de Cristo. Então, quando Jesus ele purifica o templo, a grande verdade é que ele quer fazer morada neste lugar. Então, se ele vira a mesa das nossas vidas, é porque ele deseja nos purificar para fazer morada em nós, amém, amados? Então, quando Jesus vira a mesa da minha vida, não é mal isso, porque em Cristo não há confusão, não há Babilônia nas ações de Jesus. Ele vira a mesa a fim de nos purificar. Ele vira a mesa da igreja, que somos nós, eu e você. Ele vira a mesa da igreja para tirar tudo aquilo que não pertence a ele. Ele vira a mesa da Babilônia em nós, para que nós não sejamos alguém que contamina o corpo. Porque para que Cristo venha para a igreja, para que Cristo venha resgatar a sua noiva, a noiva precisa ser uma noiva imaculada, sem pecado, uma noiva purificada, uma noiva sem mácula. E isso acontece dia após dia dentro de um processo de santificação que eu e você estamos vivendo. Jesus, ele vai nos curando, nos purificando e nos transformando através da sua presença e da sua palavra. Então, quando Jesus vira nossas mesas, ele não deseja trazer uma confusão dentro de nós, mas ele deseja trazer uma libertação em nossas vidas, para que ele venha habitar poderosamente dentro de nós, amém, amados? Deixa que ele vire a mesa da tua vida. Se a tua mesa tem sido mais mesa de confusão e de Babilônia, deixa ele virar essa mesa. Se a tua mesa tem sido mais baseada na sua carne, nos seus sonhos, nos seus pensamentos, nas suas vontades humanas e carnais, deixa ele virar essa mesa. Porque quando ele vira a mesa, não é para julgamento, mas é para restauração. É para que o templo seja purificado. É por isso que nós precisamos, em algum ponto das nossas vidas, que ele vire as nossas mesas, que ele expulse os cambistas, para que nós sejamos restaurados. E a grande essência do evangelho é: quando Cristo vira a minha mesa, qual é a minha reação? Se Jesus vira a minha mesa, o que eu faço? Eu me revolto ou me arrependo? Nossa, não quero mais saber disso. Jesus tocou na minha ferida, ele expôs o meu pecado. Agora eu preciso ser tratado nisso. Quando Jesus vira a minha mesa, eu me revolto ou eu me arrependo? Ele deseja ele deseja fazer morada em nós. E para que nós sejamos morada dele, amados, ele precisa virar a mesa, ele precisa colocar a veste nupcial, ele precisa nos santificar. A mesa da confusão da Babilônia tem malignidade, tem desobediência. E Jesus veio para virar todas elas, para quebrar tudo aquilo que é natural e carnal, para que apenas uma mesa de santificação esteja diante de nós, uma mesa de perdão, uma mesa de cura, uma mesa de restauração de identidade, uma mesa de amor, uma mesa onde o Senhor ele nos toca de uma maneira profunda e nós nos alimentamos dele e ele faz morada em nós, amados, e ele faz morada em nós.
nós nos tornamos os ramos desse fruto da videira. A partir do momento que Ele começa a operar algo em mim, eu sou apenas um ramo dessa videira, mas eu preciso permitir que Ele comece a me purificar. Ele tem o sangue que me purifica, Ele tem os princípios que me restaura, e eu preciso estar diante dEle como essa mulher do vaso que foi derramado diante de Jesus, com lágrimas nos olhos, com os joelhos no chão, com total arrependimento, para que Ele venha e comece a restaurar a minha vida por inteiro. O último texto dessa noite, Lucas 15. Deu 6 páginas dessa mensagem hoje. Lucas 15, 25 ao 30. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Até aí. Amados, aqui diante dessa mesa e diante dessa história, nós vemos Deus como pai e 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo, você já conhece a história, o filho pródigo. Ele foi embora, gastou tudo que tinha do pai, e quando ele começou a sentir vontade de comer da mesa, ou melhor, quando ele se alimentou da mesa da Babilônia, representada pelos porcos, as alfarrobas dos porcos, quando ele começou a comer daquela comida, ele lembrou que na casa do pai dele tinha pão. Ele cai em si e fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que teve um filho que não saiu da casa do pai, mas já não estava mais na mesa, que é o filho mais velho. O filho mais velho estava se alimentando da mesa da Babilônia e não na mesa do pai mais. A mesa da Babilônia, como eu disse, é uma mesa que julga e não perdoa. É uma mesa que condena e não oferece reconciliação. Por isso, quando ele encontra com o irmão, e quando ele sabe pela boca dos criados, que o irmão tinha voltado, o que ele fala? Este teu filho voltou. Este teu filho. Ele não fala o meu irmão, ele não fala alguém da nossa família, ele fala assim: este teu filho. Porque de tanto se alimentar da mesa da confusão e da Babilônia, ele perdeu a sua identidade. E o que isso faz? Ele já não sabe mais quem é o pai e já não sabe mais quem é seu irmão. A Babilônia faz com que o seu irmão seja tratado como um indivíduo qualquer. Quando eu me alimento da Babilônia e da mesa do mundo, pessoas que eram para ser chamadas de meu irmão são tratadas como indivíduos qualquer. Esse teu filho, não o meu irmão. A Babilônia faz isso. Ela confunde a nossa identidade. Ela quebra a nossa cultura de reino. Ela tenta quebrar a cultura de reino e faz com que qualquer nível de relacionamento seja arrebentado. Como ele estava longe da mesa, o irmão já não era mais irmão. Como ele estava longe da mesa, ele foi chamado para entrar na ceia, na mesa, na festa, mas ele não quis. O irmão voltou, mas ele não se alegrou. Por quê? Porque ele não conseguia mais se alegrar com a volta do irmão, da alma que se arrependeu, do pecador que voltou para casa. Porque a mesa da Babilônia, a confusão da Babilônia, faz com que a gente julgue ao invés de amar, faz com que a gente afaste ao invés de aproximar, faz com que a gente exclua e julgue ao invés de abraçar. A cultura da Babilônia, ela escraviza a nossa mentalidade. Nós ficamos escravos do pecado. Essa é a cultura da Babilônia, essa é a cultura do mundo. Ela exclui quem errou com ela, ela não perdoa. Ela diz: você errou comigo, você morreu para mim, acabou, já era, nunca mais eu falo com você. Essa é a mesa da Babilônia, essa é a mesa do mundo.
E a mesa da Babilônia está, como eu disse, disponível todos os dias, na internet, na rua, na televisão, em todos os lugares. Jesus não deseja e não morreu para que eu e você nos assentemos a uma mesa de uma cultura humana e mundana. Jesus morreu naquela cruz para trazer os seus filhos com vestes nupciais, lavadas e remidas pelo teu sangue, para se assentar na mesa dele. Então nessa noite ele deseja que você se alimente da sua palavra, da sua presença, da sua glória, da sua manifestação, para que você volte novamente para a mesa, e no momento do partir do pão, como os discípulos de Emaú, os seus olhos se abram, os nossos olhos se abram. Quando ele se assentou na mesa com os discípulos em Emaús, ele partiu o pão, toda a tristeza que eles haviam comentado no caminho acabou. Toda a dor de ter perdido o seu mestre acabou, porque no partir do pão os olhos se abrem, os problemas cessam, porque nós começamos a olhar para Cristo. Quando nós olhamos demais para o problema, nós deixamos de olhar para Ele. E nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos elevar os nossos olhos ao monte, de onde virá o nosso socorro. Nós devemos manter fixos nossos olhos em Jesus Cristo, porque se eu olho para o lado, se eu olho para o homem, se eu olho para as coisas desse mundo, eu tropeço e caio. Por isso eu preciso olhar e voltar os meus olhos para Cristo. Ele está na mesa, e na mesa há pão, na mesa há vinho, na mesa há presença, na mesa há purificação, na mesa há perdão, na mesa há cura, na mesa há reconciliação, na mesa há restauração. Na mesa de Cristo há aquilo que somente Ele pode fazer. Aquilo que você não tem capacidade de fazer na mesa, Jesus faz por você. Aquela mulher que não tinha nada para oferecer, recebeu perdão de pecados, porque na mesa quem faz é Ele, não você. Diante dele quem faz é Ele. Quando nos colocamos diante dele, sabendo que não tem nada para temos nada para oferecer, nós permitimos que Ele faça. Jesus nos chama para a mesa nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, começa